Na aula de hoje, nós vamos entrar em um assunto dentro da calorimetria, continuando ainda a falar sobre calor, mudança de fase, é a representação gráfica dessas mudanças de fase. Essa representação gráfica, nós iremos utilizar um plano cartesiano, como esse da figura que vocês estão observando. Bom, lembre-se que a mudança de fase das substâncias elas ocorrem sempre a temperatura constante, considerando substâncias simples. Então, por que nós temos um gráfico que, além da temperatura, nós temos a pressão? A pressão externa sobre qualquer substância, vai interferir nessa mudança de fase. Lembremos que as substâncias elas são formadas por moléculas, por átomos, e elas têm ligações químicas entre cada átomo, cada molécula. Essas ligações têm energia, uma energia potencial. Além disso, cada molécula da substância ou átomo da substância, ela também, se for sólido, ela apenas vibra em torno de uma posição de equilíbrio. Se for líquido, elas têm liberdade para andar, para se movimentar. Se for gasoso, então nem se fala, a liberdade é total. Tá? Mas, quando nós mexemos na pressão e na temperatura nessas duas variáveis, nós podemos interferir na maneira como a mudança de fase ocorre e temos aplicações para isso. Bom, essas variáveis que aparecem aqui nesse gráfico, que é a pressão e a temperatura, formando este par ordenado, são chamadas de variáveis de estado. E mais na frente elas serão importantes para outras áreas do estudo do calor, que é a termodinâmica. Mas lá na frente nós iremos ver sobre isso. Pois bem, o primeiro estado clássico da matéria, o primeiro estado de agregação é o sólido e o segundo é o líquido. Então lembre-se, a passagem do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Então nós temos aqui esta curva, a curva de fusão. Mas lembre-se, fusão, passar do estado sólido para líquido. O caminho contrário do líquido para o sólido é condensação, mas a curva é a mesma. Então, a gente simplifica chamando curva de fusão. Note que nós temos dois tipos de curva de fusão. Nesta curva aqui, a mais clássica, a maioria das substâncias tem esse comportamento. Ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, eu posso passar, mantendo a pressão constante, para o estado sólido para o estado líquido. Certo? Se eu mantenho a temperatura constante e reduzo a pressão, eu posso passar do sólido para o líquido, dependendo sempre das condições. Mas esta curva são de algumas poucas substâncias. Aqui estão elas, a água, o antimônio e o bismuto. Vamos falar o caso da água, que é muito comum. Você pega a água, põe num recipiente fechado, põe no seu congelador. O seu objetivo é ter água bem geladinha. Só que você esquece. E lembra, nossa, a água está lá no meu congelador. Vai lá, e a garrafa, se for de plástico, ela está toda inchada. E se brincar, ainda vazou um pouco da água. Se essa garrafa for de metal ou de vidro, você corre um sério risco de ter o vidro quebrado, o metal rasgado. Por quê? Porque à medida em que a água esfria, muda-se o tipo de ligação química entre as moléculas de água, fazendo com que a uma certa temperatura a pressão interna aumente e ela passe de líquido para sólido, aumentando o seu volume. Então a água tem essa propriedade, a uma certa temperatura o seu volume, em vez de diminuir, como acontece na maioria das substâncias, que esse gráfico aqui representa, o seu volume ela aumenta. Então tome cuidado quando você for colocar água para congelar. Deixe sempre um bom espaço de ar lá, caso você esqueça ali dentro. Bom, quando você está no estado líquido e vai para o estado gasoso, você tem um outro processo, que é a chamada de vaporização. Então nós temos aqui a curva de vaporização, e essa curva, ela separa a região líquida do vapor, da região gasosa. Bom, e essa tabela, o que ela nos representa? Repare que, como foi dito antes, os processos de transformação da matéria, ou seja, as mudanças de fase, dependem não só da temperatura,
dependem da pressão externa sobre a substância. Olha a cidade de Recife. A cidade de Recife está ao nível do mar. Então a água ela evapora a 100 graus Celsius, como nós aprendemos em ciências, e sempre usamos esse valor. Mas na cidade de Brasília, Planalto Central, a água não evapora a 100 graus Celsius. Ela evapora a uma temperatura menor, a 96 graus Celsius. Por quê? Como Brasília está bem mais alto do que Recife, a pressão atmosférica em Brasília é menor, e isso interfere nos processos de mudança de fase da água e de qualquer outro corpo. Tá? Interessante notar é que o estado gasoso, ele, depois nós vamos falar isso melhor, ele, por enquanto, nos remete ao vapor. Tá ok? Guarde essa palavra, vapor. Agora, quando nós temos aqui a mudança do estado sólido para o estado gasoso, ou o contrário, o nome da curva é a sublimação. Então está aqui a curva. Repare o seguinte, a menor temperatura possível é menos 273,15 graus Celsius, que equivale ao zero absoluto, certo? Então toda substância que estiver a esse lado desta curva estará no estado sólido, e quem estiver nesse lado aqui estará no estado gasoso. Duas substâncias nós conhecemos muito bem que têm essa propriedade de passar do estado sólido para o estado gasoso, que é a naftalina e o gelo seco. Você nota que o gelo seco você pega na sua mão, com muito cuidado, com muito frio, mas ele vai já automaticamente passando de sólido para o vapor, para o estado gasoso, sem molhar, chamado gelo seco. Pois bem, agora, quando juntamos tudo isso, nós temos o diagrama de estado, ou simplesmente o diagrama de fases. Então nós temos aqui a região do estado sólido, a região do estado líquido e a região do estado gasoso. Só, mas peraí, que ponto é esse? Ele aparecia em todos os gráficos, mas aqui ele aparece como sendo uma região fronteiriça entre o estado sólido, o líquido e o gasoso. O ponto triplo é uma condição muito peculiar de temperatura, de pressão, no qual qualquer substância simples ela existirá ao mesmo tempo nos três estados clássicos, sólido, líquido e gasoso. Se eu pego a curva de fusão, por exemplo, o gelo derretendo, eu tenho água, substância simples, em dois estados, sólido e líquido. Se eu pego água líquida e ponho para ferver, ou deixo ela passar por um processo de vaporização, eu vou ter a água, estado líquido, e ao mesmo tempo vapor da água. Então, eu tenho a coexistência de água líquida e água no estado gasoso. O ponto triplo, ele tem exatamente a coexistência, não de dois estados físicos da matéria, mas de três estados físicos da matéria. Para a água pura, esse ponto triplo ocorre a uma temperatura de 1/100 de grau Celsius com uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. É uma pressão muito baixa. Outra substância também de muito interessante é o dióxido de carbono. Observe que o ponto triplo para o dióxido de carbono é negativo, menos 56,6 graus Celsius. Porém, a pressão para que o ponto triplo aconteça é muito alta, 3.880 milímetros de mercúrio. Lembrando que uma pressão de 760 milímetros de mercúrio é equivalente a uma atmosfera, aquela pressãozinha ao nível do mar. Tá certo? Só, mas, peraí, e esse ponto C? Esse ponto C é chamado ponto crítico. Lembra? Atrás um pouquinho que eu falei de vapor? Pois é, ele separa o estado gasoso em duas regiões, vapor e gás. Qual é a diferença? O vapor é a situação do estado gasoso que, se eu mantiver a temperatura constante, está no estado gasoso, acompanhe no ponteiro, e vou aumentando a pressão, ele passa para o estado líquido. Deixa eu fazer a seta aqui para ficar melhor para você. Olha. Mantive a pressão constante, estava no estado gasoso e vou para o estado líquido. Então quer dizer que se eu pegar
o vapor d'água e começar a aumentar a pressão desse vapor d'água sem mudar a temperatura, posso ter água líquida? Pode. E nas suas casas, nas casas da maioria dos brasileiros, nós temos uma situação dessa. Onde? No botijão de cozinha. Aquele botijão, se você sacudir ele, você vai notar que parece que tem um líquido ali dentro. E realmente tem. É um líquido. E é um líquido a alta pressão. Quando você abre ele, esse líquido sai, encontrando essa região de fora a baixa pressão comparada lá dentro. E esse líquido vira vapor, que a gente usa para cozinhar os nossos alimentos. Agora, gás não. O gás, se eu pegar a qualquer temperatura constante e começar a subir a sua pressão, eu posso subir isso aqui indefinidamente, que ele não vai virar líquido, não vira. Tá? Eu posso condensar tanto esse gás que aí a gente vai ter o processo para criar um plasma, pode ser uma explosão nuclear, mas esse gás, ele comprimido, mantendo sempre a temperatura constante, hein? Ele comprimido, ele não vira líquido. Então, o ponto crítico, ele simplesmente me mostra a divisa entre o que é vapor e o que é gás. Nós temos aqui o ponto crítico, por exemplo, para a água. Ela ocorre a 273 graus Celsius e uma pressão de 218 atmosferas. Note que o ponto crítico da água é muito grande. Então, aqui nós temos a região do sólido, líquido, gasoso, a região do vapor e o que é gás. Tá bom? Agora nós vamos fazer um pequeno exemplo, um exemplo bem simples de aplicação, de raciocínio. Aqui, esse gráfico é um diagrama de fases de uma certa substância. Note que nós temos aqui alguns pontos colocados nessas regiões. E ele pede algumas comandas. Pausa o vídeo, lê, tenta resolver antes de prosseguir. Você vai ver que é fácil, tá ok? Vamos ao item A. O que o item A está pedindo? Ele quer que nós coloquemos a passagem por quais pontos representa a vaporização. Ou seja, se a vaporização, estou saindo do estado líquido para o estado gasoso. O líquido é esta região, onde está o ponto 2. E o gasoso é esta região, onde está o ponto 3. Logo, os pontos que nos interessam é o ponto 2 e o ponto 3. Esses dois pontos é que representam a vaporização. Já no item B, ele deseja saber qual mudança de fase ela representa, está acontecendo no estado 1 e estado 2. Observe, o estado 1 está em qual região? O estado 1 está na região sólido. E o 2? Líquido. Bom, passagem do sólido para o líquido, fusão. Mas você acertou aí. Fusão. Item C. O item C, ele quer que nós identificamos os pontos que representam a substância em dois estados, no sólido e no vapor. Bom, o estado sólido é o 1 e o vapor é o 3. Portanto, a mudança de estado sólido para o vapor, ao mesmo tempo, é o ponto 4, como está aqui. Certo? Espero que você tenha acertado esse exercício. E o último item, ele quer que identifique o ponto que representa a substância no estado sólido, líquido e de vapor. Ou seja, está aqui, é o 5, que é exatamente o ponto triplo. Está aqui a definição do ponto triplo, onde vocês já tiveram lá no slide anterior. Então, gente, desejo a todos um bom estudo, revejam vídeos, ficaram com dúvidas, qualquer coisa, conversamos na nossa aula.